pouco mais de 4 quilômetros, a Rua 15 de Novembro é uma das principais e mais conhecidas vias que cruzam o centro de Rio Preto. Dividida pela rodovia Washington Luiz, ela tem 2 trechos. O primeiro, no bairro Nova Redentora, entre a rodovia e a Rua São Pedro, terminando no muro da subestação de energia da CPFL. Mas seu trecho mais conhecido é o que começa na Washington Luiz, rumo ao centro. Atravessa todo o bairro Redentora, passa pelo centro e termina na Rua Pedro Amaral, em frente à rodoviária. Apesar da 15 de novembro começar lá na Nova Redentora, é aqui, depois da rodovia Washington Luiz, na esquina com a marginal Fernando Correia Pires, que a 15 começa a ficar conhecida dos riopretenses. Já no bairro Redentora, abriga importantes instituições médicas, como a Beneficência Portuguesa, clínicas particulares, também boutiques e restaurantes. Nós vamos percorrer agora essa importante rua da cidade, passar pela Redentora, pelo centro, para conhecer aí as suas particularidades. Ao percorrer a 15 de novembro, é possível perceber a mudança de perfil econômico das clínicas e hospitais que a caracterizam no começo do bairro Redentora. Ao avançar em direção ao centro, os restaurantes e bares ganham espaço, transformando a rua num dos mais conhecidos corredores gastronômicos e boêmios da noite riopretense. Curiosamente, ao chegar no coração da cidade, a 15 de novembro, que é a data da proclamação da República, cruza com a Marechal Deodoro, o proclamador da República. Bom, a gente está aqui na esquina das ruas Marechal Deodoro, proclamador da República e primeiro presidente do Brasil, e 15 de novembro, o dia atribuído aí à proclamação da República em 1889. E para saber se isso é uma coincidência ou se foi de caso pensado do legislador, do governante da época, a gente está aqui com o professor e historiador Augustinho Brandi. Professor, fala para a gente, foi uma coincidência essas duas ruas se cruzarem ou foi caso pensado do governante da época? Na verdade, não foi caso pensante. Em 1904, o Legislativo riopretense mudou quase todas as denominações de ruas do centro da cidade. Então, essas duas ruas fez parte de um conjunto de nomenclaturas daquela época, 1904, na época da criação da comarca. E a Marechal se chamava como e a 15 se chamava como até então? A Marechal se chamava Santana do Paranaíba e a 15 de novembro se chamava Barretos. É preciso explicar que a primeira denominação das ruas de Rio Preto foi dado por Ugolino Ugolino quando ele fez um levantamento urbanístico completo entre 1893 e 95. E justamente em 1904, essas primitivas denominações foram alteradas no centro da cidade. Professor, a Marechal e a 15 estão entre as ruas mais antigas do centro de Rio Preto. Como é que foi a formação dessas ruas, como a gente conhece hoje na formatação atual? Bom, 1852, a fundação, e nós temos registros de 2 arruamentos feitos conforme decisão das câmaras municipais de Araraquara primeiro e de Araraquara primeiro e Jabuticabal depois. Então nós temos os 2 primeiros arruamentos devidamente registrados. Isso aqui no centro histórico que pertencia ao patrimônio de São José. E em 1893, quando o Ugolino fez o levantamento urbanístico, o traçado já existia aqui na área central. Mais ou menos ia da Pedro Amaral a Marechal Deodoro, da Pedro Amaral a Marechal Deodoro,
que foram os 2 primeiros limites daquele começo de São José do Rio Preto. Quer dizer, essa rua que a gente está aqui agora era o fim de Rio Preto. Era o fim. E ia então da Antônio de Godoy a Coronel Espínola, mais ou menos, da Antônio de Godoy a Coronel Espínola. Ou seja, Badibacite e Andaló nem existiam na época. Não, nem existiam. Isso aí é posteriormente, numa outra etapa do crescimento urbano. Tá certo, tá aí, gente. A gente aprendendo um pouquinho mais da história com o professor Augustinho Brandi. Já no centro de Rio Preto, a 15 de novembro ganha outras características. Comércios, prédios residenciais e escritórios ganham o lugar das clínicas médicas e restaurantes para se tornar uma das ruas mais movimentadas e disputadas por motoristas. E depois de quase 4 quilômetros e 3 bairros, Nova Redentora, e aqui o centro, chega ao fim a rua 15 de novembro, ali ó, bem no entroncamento com a Pedro Amaral, onde está a rodoviária. E essa que é a região conhecida por uma grande variedade de comércios populares, essas lojas de confeiteiro, de panificadores e também as lojas de vestuários e utensílios populares, né, roupas, etc.